Você já ouviu falar da história de um jovem que sofre um trágico acidente automobilístico? Ele colidiu com um caminhão-tanque lotado de líquido radioativo. A partir desse momento, sua vida é transformada e ele se transforma num monstro. O Homem Visível, lançamento da editora Tábula. Bem-vindos, este é o Resenha 262. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, hoje a gente vai conversar sobre esse quadrinho aqui, ó. Histórias publicadas originalmente lá no final da década de 70, na revista 2000 AD, revista britânica muito conhecida, e um personagem bem bacana, bem inusitado, que eu me surpreendi. Lembrando, é um lançamento aí da editora Tábula, aquele selo da editora Tábula, conhecido como uns pila, né? Que são quadrinhos baratos, quadrinhos acessíveis, mas nem por isso as edições não sejam caprichadas, hein? Vamos conversar sobre esse quadrinho aqui. Antes disso, eu só preciso agradecer a galera que vem me apoiando agora durante o mês de agosto para a gente arrecadar o valor aí para pagar o StreamYard do mês que vem. E essa arrecadação é feita através da minha chave Pix, que eu deixo aqui na tela e na descrição do vídeo. Essa galera que vocês estão vendo aí na tela são as pessoas que já agora, durante o mês de agosto, estão me ajudando a acumular aí, a juntar o valor necessário para a gente pagar o StreamYard de setembro. Olha só que bacana, agradeço muito essa galera aí. Passamos um pouco aí, ó, do meio do mês já, e a gente tá devagar esse mês aqui, a gente não tá conseguindo arrecadar. Na verdade, a gente arrecadou 50 e pouquinhos % do valor total que eu preciso para pagar o StreamYard do mês que vem. Tô ficando um pouco preocupado aí, mas a gente ainda tem tempo. Se você puder me ajudar, eu agradeço, olha, muito, muito mesmo, tá bom? A chave Pix tá aí na tela. Vamos tentar garantir as 3 transmissões de lives semanais que a gente tem aqui no canal, tá bom? Outra forma que você tem de me ajudar é utilizando o meu link da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos conversar então sobre o Homem Visível, hein? Não é invisível. Às vezes eu me pego e erro também, falando o Homem Invisível, e não é. É o Homem Visível, uma publicação muito legal da editora Tábula. Olha só, que bacana. O gibi é formato americano, lombadinha quadrada, bem bacana. São pouquinhas páginas, acho que são... não chega a 50 páginas a edição. 46 páginas, mais ou menos. E aqui dentro nós temos então compiladas todas as histórias do Homem Visível que foram publicadas
lá no final dos anos 70, como eu comentei com vocês, né? A produção do quadrinho é de Pat Mills, Carlos Trigo, Monteiro, Brent Morrison e John Ridgway. Aqui nessa edição, então, nós temos compiladas 6 histórias do Homem Visível e mais uma história bônus aí que é muito interessante. São as histórias aqui, vamos lá, vamos começar a explicar. Você vai pensar assim, né? Pô, mas tem 40 e poucas páginas e 7 histórias? É isso mesmo, porque quem conhece as edições aí da 2000 AD, pelo menos lá na época, nos anos 70, 80 era assim, eu não sei como é que está hoje a revista, né? Inclusive a 2000 AD chegou a ser publicada aqui no Brasil pela Ebal, e eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro as edições que eu consegui incluir na minha coleção dessas revistas 2000 AD, tá bom? Mas a premissa da revista é isso. A revista tem ali aproximadamente 40 páginas também e várias historinhas curtinhas. As histórias têm 4, 5, 6 páginas. São histórias bem curtas e que vão, ao longo do tempo, contando ali um grande arco, né? Então são pequenas historinhas que elas mais ou menos se fecham ali dentro desse pequeno número de páginas, mas que você lendo as 6 histórias, no caso aqui, você completa o arco ali do personagem, e isso é bem bacana, né? Cria aquela sensação de tira diária, por exemplo, né? Só que a revista eu acho que era mensal, não sei, talvez quinzenal, mas cria aquela sensação da tirinha diária, que você lê a tirinha, aí no dia seguinte, outra tirinha, outra, e você vai completando ali um arco grande, uma história completa. Na 2000 AD era mais ou menos isso, só que em vez de tiras, eram pequenas histórias, e as 6 histórias do Homem Visível estão aqui nessa edição. A edição, ela tem, como eu já comentei, formato americano, capa cartonada, olha só, papel cartão, muito boa qualidade, e o miolo é no papel couché, olha só que legal. Então ele tem aqui aquele brilhozinho e tal, né? A revista também, além das histórias, traz alguns paratextos, por exemplo, Quem é você sob a sua pele? É um paratexto. Depois nós temos aqui um prefácio escrito pelo Gico, né? Grande Gico, já bateu papo com a gente aqui no canal, olha só. Que bacana, um prefácio bem nostálgico dele, bem legal. E aí nós começamos então as histórias, olha só. Que bacana! E lá no finalzinho nós temos também mais um paratexto aqui chamando Olhando o Homem Visível. Olha só, e aí mostra ali os brinquedinhos que foram lançados na época e tal. É bem bacana. E tem também pequenas biografias aqui dos autores. Muito legal. Olha só. Bem bacana, né? A história do personagem é uma história que pode ser considerada hoje um clichê. Na verdade, ela é, no começo, ali até bem parecida com de alguns super-heróis aí, por exemplo, Demolidor, a questão do acidente ali com o líquido radioativo, enfim. Só que aqui, nesse caso, o personagem ele sofre uma mutação muito estranha. Uma mutação que a gente não tinha pensado, né? Ele sofre esse acidente de carro, é coberto ali por esses líquidos de lixo radioativo e ele amanhece numa sala, num laboratório, num hospital talvez, todo no escuro, e você começa a ver a silhueta dele, né? Ali no quarto escuro e tal, ele conversa com o médico, quando ao final dessa primeira historinha aí nos é revelada a mutação que ele sofreu. Ele ficou com a pele do corpo invisível, só que apenas a pele. Então, todos os seus órgãos internos estão visíveis, as pessoas enxergam tudo o que está acontecendo ali dentro do corpo dele. Imagina que cena dantesca, que cena horripilante deve ser, em alguns casos até meio que para algumas pessoas, né? Talvez até meio nojento. Olha só que bacana. Por isso que ele se chama o Homem Visível, porque você vê o que está acontecendo internamente dentro dele. É muito bacana. E assim, tem uma pitadinha ali de um certo humor, assim, aquele humor meio britânico, né, e tal.
é bacana, é legal, mas não é o mais legal aqui. O legal é o contexto de ficção científica, a arte é espetacular, daqui a pouquinho eu vou mostrar de pertinho para vocês, e a história dele, né, o desenrolar, porque ele acorda ali naquele ambiente hospitalar, vamos dizer assim, e aí o médico já começa a falar para ele, ó, nós vamos arrumar aqui umas acomodações aqui para você, você vai ter tudo aqui, você não vai precisar sair daqui e tal, ou seja, ele vai virar um prisioneiro de luxo, ele vai ficar preso ali sob os cuidados desses médicos, desses cientistas que querem estudar o caso, entender o que aconteceu, para talvez até replicar a experiência, né, em outros seres humanos, enfim, isso não fica explícito na história, mas a intenção é essa, e aí o cara, ele fala, eu vou ficar preso aqui dentro, você é louco, eu vou sair daqui, e aí a história dele começa a se desenrolar a partir daí, dele foge desse ambiente e começa a tentar viver ali no meio de uma turbulência incrível. Vocês podem imaginar aí como não deve ser a vida de um homem nessa situação. Ele vai procurar a ex-companheira dele, enfim. É uma história muito bacana e tem um daqueles finais assim, meio Twilight Zone, né? Aqueles finais meio além da imaginação, assim. É muito bacana. E completando a edição, nós temos uma última historinha, também curtinha, acho que tem 4 ou 5 páginas, chamada Candy e o Capturador, também com arte espetacular, olha só, muito bacana. Também é uma história assim bem na linha Twilight Zone, né? Não tem nada a ver com o personagem, o Homem Invisível, mas é uma história que mantém o mesmo clima ali, sci-fi, o mesmo clima além da imaginação. Olha só, que bacana, eu adorei essa edição, como eu falei, é uma proposta da editora Tábula de quadrinhos mais baratos, quadrinhos mais acessíveis, inclusive a gente tem um bate-papo aqui com a galera lá da Tábula falando sobre isso, falando sobre esse quadrinho, espero que vocês já tenham assistido esse vídeo, se não, dá uma procuradinha aí na playlist Papo sobre HQ, se o titio lembrar, no finalzinho desse vídeo aqui eu deixo ali o quadradinho para vocês assistirem, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo da câmera aqui para a gente dar uma olhada nessa edição bem de pertinho para vocês sentirem a arte. Que arte linda que tem essa edição. Se segura aí porque eu vou virar a página, hein? Vambora! Vamos lá, vamos dar aquela olhada então, ó, bem de pertinho, olha só. Que bacana, sensacional, tá vendo? Ó, o símbolo ali da editora Tábula, da 2000 AD, o Homem Invisível, opa, errei, tá vendo? O Homem Visível, é o que eu comentei com vocês aí, toda hora eu erro, mas é o Homem Visível, e olha só, que maluco isso, galera, é muito bacana mesmo, incrível, como eu comentei com vocês, ó, a lombada quadradinha, mas assim, ó, bem fininho, tá vendo? Ó, Tábula Editora, O Homem Invisível, 2000 AD. E aqui nós temos então, olha só, que bacana, ó, HQ barata, o selo Uns Pila, tá bom? Que é o selo aí de quadrinhos baratos, né? Olha só, que bacana. Vamos então dar uma olhadinha aqui, ó, mostrar aqui, ó, a edição tem esse vinco aqui na capa, né? E é um vinco que funciona, ó, a gente consegue abrir o quadrinho todo, tá vendo? Ó, sem ficar levantando aqui. E olha só que bacana. Vamos lá, vamos dar aquela folhada aqui. Muito bacana essa arte aqui, né? Tá vendo? Ó? Como eu já comentei, papel couché na edição. Nós temos aqui o expediente, olha só. A edição começa então com esse paratexto, ó. Quem é você sob a sua pele? Um texto de Éder Gomes Bordon, ou Bordon, não sei, né? A pronúncia, me desculpa aí, Edson. Olha só, então nós temos aqui esse paratexto, bem interessante, né? Bem bacana, com ilustrações ali dos quadrinhos. Depois nós temos esse
outro paratexto aqui, ó, tem uma arte do Gico, olha só, a visão do Gico sobre o homem invisível. Cara, que bacana, né? O Gico é genial, cara. E aqui o prefácio do Gico, né? E é bacana porque o Gico ele conta aqui, por isso que eu comentei que é bem nostálgico, né? Ele conta aqui a primeira experiência dele quando ele viu nas bancas a 2000 AD brasileira na época, né? Publicação da Ebal. Olha só, era essa capa aqui. Ele comenta aqui, não trazia histórias do Homem Invisível, essas edições da Ebal, mas foi a única vez em que a 2000 AD foi publicada aqui no Brasil da forma que ela era publicada lá fora, né? No mesmo formato assim, de historinhas e tal. Então nós temos aqui, muito bacana, e aí aqui ó, começa a história. Aqui nós temos o início da história, olha só que bacana, ó, o roteiro de Pat Mills, arte de Carlos Trigo e Monteiro e a tradução do Heitor Pitombo, ó. Tá vendo? Ó? E essas histórias foram publicadas ali dos números 47 ao 52 da 2000 AD. Que bacana, bem no começo mesmo da revista, né? E aqui então nós temos a história, né? A única coisa que eu achei aqui é que a margem aqui ó, em cima, embaixo, ela ficou muito grande, né? Eu não sei, eu não sou editor, vou dizer mais uma vez, tá? Não sou editor, não sei como é que se monta uma página e tal. Talvez isso tenha sido necessário para manter a qualidade aí, para não esticar a arte, alguma coisa assim. Mas visualmente ficou um pouco estranho, né? Mas assim, não atrapalha em nada a leitura e a história é muito bacana, tá vendo? Ó? A gente tem aqui então a história ó, do acidente ali e tal. E como eu comentei com vocês, né? Ele acorda ali num ambiente hospitalar e a gente só vê a silhueta dele na escuridão e tal. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E aí a revelação vem no final da história. Olha só. Caraca, meu, é muito bom isso aqui. Ó. E como vocês podem ver, ó, a historinha tem 4 páginas. E é assim durante todo o gibi. A gente vai acompanhando aí a trajetória dele, né, fugindo de lá, indo se encontrar com a ex-companheira. Olha só que bacana, é muito bacana. E a arte é linda, cara. Eu adoro esse tipo de arte mais nostálgica, esse tipo de arte mais antiga, assim, é um negócio que me atrai. Eu não sei explicar, eu acho lindo demais. Já vou pular aqui para a última historinha lá, vou até tirar um pouco aqui do foco de vocês aí, porque eu não quero estragar nada. E como são histórias curtinhas e tal, e o gibi curtinho, não dá para folhear muito aí, né? E completando a edição, nós temos essa história aqui, ó, Candy e o Capturador. Olha só. Aqui, ó, a equipe de produção, muito bacana, né? Sensacional, arte muito legal. Também não vou virar nenhuma página dessa história aqui, porque a história só tem 4 ou 5 páginas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Nós temos mais um paratexto aqui, ó, olhando o homem visível. Olha só. Que bacana, aqui parece que tem uma garota visível também, hein? Ó, e aqui, ó, brinquedos que foram lançados à época, enfim, né? E depois da época também. E aqui as biografias aí dos autores dessa HQ, bem legal, bem descompromissada, pessoal. É um quadrinho descompromissado, um quadrinho assim, ó, é para diversão e eu garanto, a gente se diverte e na verdade fica até com aquele gostinho de, cara, eu queria ler mais coisa disso aqui, porque é tão gostoso, é tão divertido e rápido, uma leitura rápida, gostosa. A única questão é que é o seguinte, como são histórias curtinhas, e como eu comentei com vocês, estilo tirinha e tal, às vezes, nos 2 primeiros quadrinhos ali de cada historinha, fica um pouco repetitivo, recordando o que aconteceu na historinha anterior, né? Isso cansa um pouco, mas eu entendo que tenha que ser mantido assim como foi publicado originalmente mesmo, porque é isso que é bacana em republicação de material nostálgico, a gente entender como era na época, né? E se fazia necessário,
porque como eu expliquei, as histórias elas iam dando uma sequência à vida do personagem, só que eu não sei, acho que a cada 15 dias ou a cada mês. Então era importante esse tipo de situação de dar uma recordada no que tinha passado anteriormente. Então tá aqui, ó, O Homem Invisível, publicação da editora Tábula. Vou fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui, ó, pra gente fazer o nosso finalzinho do vídeo, a nossa despedida. Se segura aí pra virar a página, hein? Vamos! Tá aqui, ó, O Homem Invisível. Comenta aí comigo aqui, ó, no campo de comentários, se vocês conheciam esse quadrinho aqui, quem aí já pegou esse quadrinho da editora Tábula. Conta aqui o que você achou, se valeu a pena, se não valeu a pena. Vamos conversar sobre isso. Você que ainda não leu o quadrinho, espero que eu tenha passado aqui para você algumas informações, mostrado alguma coisa que possa ter te interessado em ler o quadrinho, ou até mesmo não, que você tenha decidido que esse aqui eu vou deixar passar, afinal de contas, né? Não dá pra gente comprar tudo e a situação do país está cada vez pior, não é isso? Então, tá aqui, ó, O Homem Invisível apresentado para vocês. Eu, particularmente, achei uma leitura muito agradável, uma leitura gostosa, aquelas que dá para ler no ônibus. O formato, tranquilo, se estiver no metrô aí, no ônibus, no Uber, estiver na fila do banco, dá para você ler, porque ela é fininha. Olha, você vai acabar a leitura rapidinho e vai se divertir. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó, deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, se você não curtiu, se você não curtiu o vídeo, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists, eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!